A primeira coisa eu queria pedir para vocês se apresentarem, então, né, contar um pouquinho quem você é, sua história profissional e principalmente a história, como que vocês se conectaram com a Camila de Aguiar. Bom, eu sou a Gisele, sou engenheira civil, estou formada aí há quase 10 anos. Comecei a minha trajetória desde o estágio e até a minha carreira profissional dentro das áreas de orçamento e planejamento de obras. Sempre gostei dessa parte mais administrativa do negócio e também gerenciamento de projetos. Fui trabalhando em várias empresas construtoras aqui da região, até o momento que eu precisei conciliar a minha vida pessoal, a maternidade, com a profissional. E foi quando eu e o Léo nos reencontramos, porque a gente já se conhecia desde a faculdade, estagiamos juntos, seguimos alguns caminhos aí bem diferentes. E nesse momento a gente resolveu unir esforços em prol de trazer para a área da construção civil realmente esse nicho que a gente trabalhou, né? E potencializar ele, difundir aí para o mercado. Eu acredito que a nossa conexão com o branding veio muito de encontro com o momento da Cartesian também, que a gente estava fazendo o rebranding da marca, e um objetivo muito grande que a gente tinha no passado era de tirar a imagem nossa, fazer essa relação muito grande entre a Gi, o Léo e a empresa, né? Então a gente queria que a empresa fosse uma terceira pessoa, que ela caminhasse sozinha. Afinal, a gente tem uma equipe muito competente, capacitada. Então a gente queria fazer essa terceira pessoa voar sozinha e a gente também. Então, como marcas pessoais, a marca do Léo, a marca da Gi e a marca da Cartesian. Legal. Eu me chamo Leonardo, né? Eu sou engenheiro civil também, como a Gi, formado há quase 10 anos. E na minha caminhada, também, como a Gi comentou, a gente teve alguns caminhos, passamos por algumas empresas, tivemos algumas experiências complementares e experiências diferentes, assim, que na caminhada profissional a gente uniu esforços para trazer aqui para o mercado uma solução diferente, com base no que a gente tinha tido de experiência. Então, eu sou engenheiro civil, eu atuava numa construtora aqui na região, eu gerenciei a engenharia daquela construtora, e lá vi o que a gente hoje entrega, né, que a gente começou a empresa na parte de orçamento e planejamento, tinha contratado naquela época como contratante, né, do serviço, e vi algumas coisas que fizeram com que eu não conseguisse utilizar lá naquela época. E com base nisso, que a gente foi montando nossa metodologia, unindo esforços e unindo nosso conhecimento para que a gente conseguisse começar a entregar isso, né, algo diferente para o mercado, com uma visão de ecossistema, de conectar com outras empresas e soluções que também fizessem a diferença no mercado. E como a gente comentou, o nosso grande objetivo era, né, se rebranding da marca, também a gente conseguir fazer com que, né, a Cartesian fosse uma terceira pessoa e que nós, né, o Léo e a Gi, potencializássemos a marca, mas que ela não dependesse da gente. E aí, por isso que a gente fez esse processo de branding e foi muito legal. Assim, a gente colheu grandes resultados e realmente hoje a gente enxerga que conseguimos chegar nisso. A gente conseguiu chegar numa forma que a Cartesian hoje está maior que o Léo, mas ao mesmo tempo a gente consegue também trabalhar como uma alavanca para que a empresa cresça cada vez mais. Opa, excelente. E foi bacana atender vocês, porque quando, né, me chamaram, falaram, olha, você vai atender dois sócios, né? Eles têm aí essa ideia de querer trazer a marca pessoal deles como um endosso da marca da empresa. Então, tinham me contado no briefing, ó, a Cartesia passou por um rebranding e agora eles querem ser essas autoridades por trás da marca da Cartesia, com a fortaleza de cada um deles. E era gostoso porque, assim, cada encontro, né? Então, assim, a gente fazia lá o momento de autoconhecimento, que é a primeira etapa do método da Camila de Aguiar, de rebranding pessoal. Aí, ali no autoconhecimento, eu ia lá e conhecia a Gi. Aí, depois, no outro encontro, ia lá e conhecia o Léo. Eu acho que a coisa mais bacana foi ver que a Gi é completamente diferente do Léo. Então, tudo que a Gi tem de qualidade é o que o Léo precisa complementar, tudo que o Léo tem de qualidade é o que a gente tem que complementar.
E deu para entender aí o porquê que a sociedade de vocês dá tão certo, né? Que cada um tem a sua especialidade aí. E aí são duas marcas pessoais muito fortes por trás da Cartesia. Isso que é importante, né? Mostra que ela se tornou aí uma empresa completa graças a essa sociedade aí de vocês e a condução de dois jovens profissionais, que é uma coisa que eu mais admiro em vocês, né? Vocês falam há 10 anos de carreira, é bastante tempo, mas eu já tenho mais de 20, então você fala, nossa, 10 anos de carreira já tem uma empresa. Quantos funcionários tem hoje? 27 funcionários hoje. Então, é 10 anos de carreira, 27 funcionários, né? Uma baita de uma responsabilidade para dois jovens empreendedores. Então, assim, foi muito gratificante aí fazer parte desse momento de descoberta da marca pessoal de vocês. Então, vamos falar um pouquinho. Queria que vocês contassem para mim um pouquinho como que foi o processo, né? Então, a gente passa, né? Então, só para o pessoal que está aqui com a gente saber, a gente tem, no Método Camila de Aguiar, a gente tem um momento de autodescoberta, né? Autoconhecimento, então a gente revê tudo, quem eu sou, o que as pessoas pensam a respeito de quem eu sou, como eu vejo que as pessoas me veem, né? Então, a gente sempre faz aquela analogia do iceberg, a gente olha lá tudo que está embaixo do iceberg nesse momento de autoconhecimento. Depois a gente vai para um momento que a gente vai olhar como que eu estou me expressando, como as pessoas estão vendo, qual é a minha estratégia, e aí a gente vai desenvolvendo essas estratégias juntas. E aí cria-se um grande manual que é o guia para todo esse momento. Então eu queria que dentro desse processo vocês me contassem como que foi a experiência de vocês. Sim, para mim foi um divisor de águas, assim, porque o que me interessou muito no branding, nesse método da Camila, foi a questão de trabalhar muito a essência e não trazer uma questão online, né? Que a gente sempre falava, a gente traz um offline também. Então, a gente trabalha muito como pessoas. Então, a Dani também deixou a gente muito à vontade, né? Parecia que a gente estava numa sessão de terapia ali. E a gente foi trazendo realmente questões de qualidades, características que a gente gostaria de potencializar, quanto algumas fragilidades também, né? Que são outras características que a gente precisa desenvolver. Então, para mim, o resultado trouxe muito mais segurança. Eu posso dizer que eu me sinto muito mais segura em como me posicionar, sabendo que isso tudo vem lá da minha essência. Eu acho que isso era o principal para mim, que não poderia ser uma máscara ou um personagem. Não, tinha que ser realmente quem eu sou e potencializar os meus pontos fortes e pensar como que eu poderia modificar algumas questões, trabalhar melhor outras, para que eu pudesse me posicionar do jeito que eu sou. Que lindo! E para mim foi também um divisor de águas, assim, como para a G, acho que para a gente foi num momento muito legal, assim, como empresa e daí como sócios também, para que a gente conseguisse realmente ser essa alavanca para a empresa, mas que a gente conseguisse se conhecer. Então, assim, também tive a mesma percepção que a Gia, foi muito legal o método Camila de Aguiar, né? Então esses processos, né, que você foi conduzindo, Dani, e como a gente comentou, realmente parecia, a gente sempre deixava a gente muito à vontade, parecia que era uma sessão de terapia, assim, realmente uma descoberta muito grande da gente conseguir tanto entrar na essência de cada um, então eu consegui ir mais a fundo na minha essência, quanto também tangibilizar isso. Acho que esse é um grande ponto, porque eu costumo falar que empreender é uma jornada de autoconhecimento. Você vai se conhecendo cada vez mais, você vai entendendo seus limites, só que é uma jornada que a gente vai se conhecendo, mas de uma forma que a gente não vai conseguindo criar não vai conectando as coisas, no sentido de, no método, realmente de encaixar e, essa daqui é a minha essência. Você vai se conhecendo, vai entendendo, poxa, isso daqui faz bem para mim, isso daqui eu faço bem, isso daqui eu não faço, mas você não chega na essência disso. E quando a gente começou, todo o processo de branding contigo, foi muito legal, porque foi uma caminhada. Eu não fiz a sua caminhada, né, e aí eu fui me descobrindo muito mais, assim, foi muito legal de tangibilizar isso, assim, e de também ver que muito do que eu imaginava antes realmente é o que dentro do processo a gente depois no final foi vendo como resultado, mas entendendo também de uma forma muito clara meus pontos fortes, meus pontos fracos,
e é algo que a gente acredita muito, assim, de potencializar os pontos fortes e se complementar nos pontos fracos, né? De que sozinho a gente consegue chegar até em algum lugar, mas a gente só consegue chegar longe se for juntos, né? E isso é algo que desde o começo, assim, a gente sempre teve essa complementaridade e a gente busca trazer isso muito para a equipe. É o que a gente busca, assim, construir o time de uma forma que se complemente muito para que a gente consiga juntos construir uma equipe rápida, né? Então esse processo foi fantástico, assim, eu fiquei super feliz, assim, o resultado foi muito legal e hoje dá muito mais clareza também de como me posicionar e, né, tanto me posicionar quanto ter a mesma forma de comunicação, assim, hoje nas redes, numa reunião, isso eu acho que é um ponto muito importante para que não tenha uma forma de comunicação nas redes que é diferente da forma com que eu me posiciono numa reunião, que é a forma com que também eu me posiciono com a equipe, não, tudo está congruente agora, assim, né, e muito por esse processo e pela forma que você foi conduzindo todo o processo. Foi muito legal mesmo, né? Uma coisa que nos chamou muita atenção, né, quando a gente começou a conversar com vocês e entender o método, é quando a gente estava buscando algo de branding, a gente tem isso, assim, tanto eu e a Gi, né, na nossa essência, quando a gente traz muito isso também aqui para a empresa, de buscar as coisas mais profundas, assim, sabe? Não ficar só no raso. E foi algo que nos chamou muita atenção, assim, quando a gente começou a conversar com vocês, que a gente viu que não era um processo de branding uma coisa superficial, assim, sabe? Um brand para se posicionar na internet, ou um branding, algo que fosse só superficial para que a gente conseguisse ter essa, no final, né, uma coerência na comunicação, mas que não chegasse numa essência. A gente, desde o começo, a gente foi vendo, assim, a forma como vocês se comunicam, a forma como vocês apresentam o método, já nas conversas iniciais, já nos deu essa segurança de que a gente ia muito mais a fundo do que seria uma coisa mais superficial, assim, sabe? E aí depois, quando a gente começou realmente o processo contigo, a gente viu que realmente vai bem mais a fundo e foi muito legal de que foi uma coisa de dentro para fora, né? Então, esse processo da gente se conhecer, de buscar realmente a nossa essência individual e depois como que a gente vai comunicar essa nossa essência e com o meio externo, assim, né? Então, como que a gente vai fazer com que a nossa essência realmente ela saia numa comunicação, a gente consiga se comunicar não só com a fala, mas também com todo o arquétipo, né? De como que a gente o arquétipo, o nosso arquétipo, assim, né? Então, essa comunicação que a gente consiga realmente ter essa coerência, né? O que é muito bacana disso que o Léo acabou de falar é que ele percebeu, né, na fala dele, ele trouxe uma das teorias que a gente tem a respeito do branding pessoal, que é você ter sempre os 3 Cs do branding, que é clareza, constância e coerência. Então, clareza é o quanto a minha marca é fácil dos outros entenderem, o quanto eu sou transparente para que as pessoas entendam o que eu tenho para falar. Eu não posso ser confuso. Coerência, o quanto eu falo sempre a mesma coisa, quantas pessoas encontram o Léo na rede social e num evento e dentro da empresa e ele é o mesmo Léo, o quantas Gi vai até o evento, vai até um cliente, fala com seus colaboradores e ela é a mesma Gi, né? Não importa o que ela esteja fazendo. E por último, constância, o quanto eu faço isso sempre, né? O quanto eu apareço sempre, o quanto de presença que eu tenho. Então, é muito bacana no depoimento do seu depoimento, Léo, ver exatamente isso, né? Você identificou que no processo tem esses 3 Cs. Aí a teoria aplicada na prática, muito bom. E é interessante você mencionar isso, Léo, porque é óbvio, né? Toda disciplina, eu imagino que aconteça muito isso com vocês na engenharia, em gestão de projeto, as pessoas pensam que é uma coisa, mas não conhecem a fundo. E aí algumas pessoas começam a vender com um nome que não é aquele. Então, assim, às vezes as pessoas falam branding, mas não é branding. Porque branding é estratégia, né? E a pessoa está lá falando da maquiagem da marca, está falando do logo, está falando da identidade visual, da identidade verbal, que ela pode ser criada sem uma estratégia? Até pode. O quão verdadeira ela vai ser, já não sei. Então, assim, e aí seria do tipo assim, as pessoas falam assim, eu vendo branding pessoal. Na verdade é uma maquiagem, que ela vai falar assim, você precisa se vestir assim, você precisa falar assim, e é assim que seu público quer. E a grande sacada do branding, tanto empresarial, pessoal, qualquer tipo, né, de aplicação dessa disciplina, é uma junção que tem a ver com o que a marca tem para oferecer e o que o mundo quer dessa marca, ou o que o mundo precisa no geral.
E na interconexão dessas duas coisas, quando ela se propõe, né, se sobrepõe, perdão, quando ela se sobrepõe, é que você vai ter ali o propósito da pessoa, um propósito da marca e uma entrega real. E não tem como fazer isso se você não aprofundar. Não tem como fazer isso se você não for para a essência, né? Então, é essencial a gente entender que o branding é profundo. Ele é um momento de diagnóstico, um momento de olhar profundo, tanto quando vai fazer uma marca empresarial, quanto uma marca pessoal. E algumas pessoas chamam de branding, que nem algumas pessoas chamam de design de N formas, né? E aí a coisa vai criando novos significados e confundindo cada vez mais todo mundo, né? Gisele, Leonardo, tem algum momento do processo, né, que a gente passou, então desses 7 encontros que a gente teve, tem algum momento que vocês se lembram claramente, assim, que marcou, foi um divisor de águas mesmo, dentro do processo, ou te deu insights? Para mim, sem dúvida, foi a avaliação 360. Foi muito bacana, assim, porque eu respondi, né, as perguntas e depois os colaboradores mais próximos, pessoas mais próximas a mim também responderam. E ver o resultado junto, né, naquele diagrama que a gente fez, do que eu me como eu me enxergava e como as pessoas me enxergavam, foi assim incrível para mim, porque eu percebi o quanto eu exigia de mim muito. Então botei até muitas características assim de coisas que eu precisava melhorar, por exemplo, e a gente não valoriza aquelas coisas que a gente já faz muito bem, né? E eu fiquei muito contente que também o que eu passo para essas pessoas é realmente a minha essência, e as outras coisas que ficaram mais como minhas respostas é o que eu estou exigindo demais de mim, talvez. Então, foi muito, muito legal. Eu tenho aquela imagem na minha cabeça até hoje, assim, do quanto eu estou sendo percebida pelos outros, o quanto eu sou percebida por mim e aonde eu preciso colocar esforços ou não, né? Algumas coisas que eu já estou conseguindo comunicar muito bem. Que ótimo! Nossa, é muito legal mesmo aquela parte, né? Quando Sim. você tem ideia, caem os véus, né? A gente às Sim, vezes cria monstros, né? A gente acha que as pessoas nos percebem de uma determinada forma, e na verdade não, né? A gente se autocobrando mesmo. Excelente, Gi. E você, Léo? Não, muito legal, né? Assim, como a gente comentou, assim, esse processo, né, o momento da avaliação 360, ele é muito legal. Realmente, como você comentou, Carlos Velas, assim, né, a gente consegue enxergar de uma forma muito clara como a gente está se comunicando e como as pessoas veem, como a gente se vê e consegue fazer uma análise muito, muito legal, assim, disso. Foi um momento bem, bem interessante. E para mim teve também um outro momento que eu achei muito legal, assim, que foi bem marcante para mim, que foi o momento do mood board. Porque eu não sou uma pessoa muito visual, assim, eu sou uma pessoa mais comunicativa, eu gosto bastante de conversar, mas eu não sou tão visual, assim. E aí, esse momento, eu fui escolhendo as imagens ali para montar, e o que eu achei muito interessante é, mesmo eu não sendo visual, depois, as imagens eu fui escolhendo de uma forma aleatória, e da forma que você depois apresentou ali, da conexão entre elas, realmente captava muito a minha essência, era muito o meu jeito de ser, e então estava bem conectado, assim, isso que eu também fui vendo, assim, que estava muito conectado essa minha essência, o jeito que eu pensava que era, realmente era a forma com que eu via o mundo ali. Para mim, isso que foi um ponto do moodboard muito legal, assim, porque para mim era a forma com que representou a forma com que eu via o mundo, e eu não tinha essa clareza que realmente era uma coisa que estava tão nítido assim para mim, esse jeito, essa essência que eu tinha, assim. Então foi um outro momento bem marcante para mim, esse momento assim da análise do moodboard. E é bacana você falar isso, porque assim, na metodologia, a gente busca tirar, às vezes, uma mesma informação do nosso assessorado de formas diferentes. Então, assim, a gente pediu para vocês escreverem a história de vocês. E depois a gente pede para vocês montarem a história de vocês com imagens. Então, assim, o conteúdo é o mesmo, só que os insights que vêm, né, a forma com que você mentalmente reage a cada um dos estímulos, ela acaba sendo diferente e pode trazer coisas que a gente não está vendo com os olhos, mas está sentindo aqui no coração. Dentro dos nossos encontros e tudo mais, né, através desse momento do autoconhecimento, a gente foi encontrando algumas barreiras, que foram as barreiras que a gente trouxe lá na nossa análise SWOT,
foram as barreiras que a gente tentou trazer estratégias para romper, né? Então, a gente identificou em cada um de vocês coisas que talvez estivessem bloqueando o grande potencial da marca pessoal. E aí eu queria que vocês falassem para mim um pouquinho sobre essas barreiras. Bom, uma barreira minha é como eu sou uma pessoa mais introspectiva, então eu tinha bastante dificuldade de me comunicar, né? Criar novas conexões, eu acredito que isso também tenha sido uma questão que eu precisava trabalhar. E eu acho que todo o processo, como eu comentei, assim, ele me trouxe muito mais segurança. Então foi até interessante que logo depois que a gente finalizou todo o processo, nós tivemos vários eventos para ir da empresa. E, nossa, foi totalmente diferente para mim, assim, eu realmente consegui estar presente, consegui transmitir a minha comunicação do jeito que eu sou para todas as pessoas. Tinham colaboradores juntos, parceiros, potenciais clientes, e foi muito bacana. A gente trocou bastante ideia também, eu e o Léo, sobre isso. A gente gosta de falar um pouquinho, né, sobre nós mesmos, como a gente se complementa, mas foi muito diferente, assim, para mim. Foi bem surpreendente até, assim, me senti muito tranquila até. Então, com certeza foi uma barreira que eu consegui identificar e superar, né? Nossa, juro, eu fico emocionada de ouvir seu depoimento. É sério, tá quase caindo lágrima aqui. Foi muito assim, né? O Léo pode falar também, porque ele viu. Eu só dizia para ele no final do evento assim: Léo, a minha bateria social agora tá tipo zero. Gastei a minha paciência social. Total, assim. Mas daí eu, vou dormir, vou descansar e no outro dia. Foi muito legal. Nossa, mas que bacana, Gil, ouvir esse depoimento. Muito legal mesmo. Foi. Nossa, tô muito feliz, porque depois que a gente terminou, eu não fiquei sabendo disso, né? Eu tanto vou saber disso agora. É muito que você chegou lá. E foram realmente vários eventos. Foram. Ai, que bom, ela descobriu onde que ela conecta a bateria social. Carregou a bateria. E você, me conta aí A gente tinha conversado, né? E a gente percebia que uma das barreiras era uma falta de tempo mesmo, né? Numa priorização. E às vezes você se sentir como uma obrigação, né? Fazer essa parte do cuidar da imagem. Como que ficou isso para você? Legal, Dani. Realmente, assim, para mim, acho que a maior barreira, ela até conecta com um dos 3 Cs, assim, do branding, que é a parte, para mim, de clareza, assim, isso que é muito, para mim, acho que essa que é a principal barreira, porque a clareza também está muito conectada para mim com a questão de gestão de tempo, né, porque quando a gente tem clareza, a gente sabe o que priorizar, né? Eu costumo falar muito assim, quem prioriza tudo não prioriza nada. E falo isso muito, mas colocando no meu dia a dia, é um desafio, porque constantemente tem que ficar olhando e entendendo, poxa, o que eu vou priorizar, o que colocar realmente tempo, e ter essa clareza para mim uma grande barreira, foi uma grande barreira que eu fui desconstruindo assim e conseguindo melhorar muito depois do processo que a gente foi fazendo e no processo, né? Então foi me abrindo muito, tanto essa clareza interna, assim, de olhar o que priorizar, porque isso está totalmente conectado com a gestão de tempo, quanto também a clareza na comunicação, né? Então eu sou uma pessoa, eu gosto de me comunicar, gosto de estar conversando com as pessoas, só que ao mesmo tempo, à medida, uma coisa que a gente fala bastante aqui, né, internamente, à medida que a empresa vai crescendo, a nossa voz como sócio, ela vai ficando cada vez menor, porque a gente não vai conseguindo chegar e conversar com todo mundo individualmente, assim, sempre com uma constância. A gente já, né, tem outras atribuições e a gente acaba tendo que criar estratégias para que a nossa voz e principalmente, né, os valores, a nossa visão chegue em todo mundo e que todo mundo esteja conectado com a visão da Cartesian, que é parte da nossa visão e também essa conexão da visão de todos, assim, né? Mas a clareza da comunicação é muito importante, assim, principalmente nesses momentos que a empresa vai crescendo cada vez mais. E isso, para mim, foi um ponto bem importante, assim. Então, para mim, acho que a principal barreira, e é uma barreira que eu busco vencer todo dia, assim, é a questão da clareza, e me ajudou muito, assim, tanto durante o processo quanto depois do processo, assim, de enxergar isso de uma forma bem nítida e saber que, realmente, esse é algo muito importante para eu colocar energia, colocar tempo, dedicar, tá?
Então foi bem legal, assim, para mim esse processo tem sido, assim. E a conexão que você fez agora foi muito importante, né? Porque você falou da conexão da cultura da empresa, né? Então, assim, a gente sabe que a cultura de uma empresa, ela precisa ser ali abastecida o tempo todo pela cultura dos sócios, né? Pelo propósito que os sócios têm, né? Se você deixar isso solto, a empresa ela acaba perdendo completamente o rumo. Ninguém sabe exatamente o que tem que fazer ali em termos de comportamentos observáveis mesmo, né? E você ter. Agora vamos, né, usar mais uma vez a palavra clareza. Você ter a clareza, que você precisa ter clareza na sua postura, para então divulgar mais a cultura, porque a empresa está crescendo e vocês não têm mais braços, né, para estar ali próximo de todo mundo. É muito bacana ouvir isso, essa consciência de vocês. Muito bom. E aí, agora que a gente já está falando um pouco sobre as questões da empresa, né, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa relação entre a marca, né, da Cartesian e a marca da Gisele, a marca do Leonardo. Vocês já comentaram lá no comecinho do nosso encontro que vocês tinham acabado de fazer, né, um rebranding da marca, eu lembro que vocês traziam, né, para dentro dos nossos encontros, quais os valores que a gente definiu como os valores da empresa, qual o propósito da nossa empresa, qual é a persona da nossa empresa. Então foi muito bacana porque a gente já começou a conectar desde a construção, né? E no final dos nossos encontros, a gente teve ali um encontro só para falar a respeito da marca dos sócios versus marca da Cartesian. E eu queria que vocês contassem para mim um pouquinho como tem sido essa experiência no pós, né, nessa junção das duas marcas. Vocês falaram um pouquinho lá no começo, mas eu queria que vocês aprofundassem mais sobre a Cartesian, né, by Gisele, by Leonardo, como que essas três pessoas, essa tríade está funcionando no dia a dia. Sem dúvida, os valores da empresa, o próprio propósito, tem muito a ver com os valores pessoais nossos, né? E até foi bastante interessante, porque no momento que a gente sentou para escrever os propósitos da empresa, eram coisas que a gente já vinha fazendo, né? Os valores, os propósitos, porque já é muito nosso. Então, a gente só queria transparecer isso para a empresa. Então foi uma forma muito tranquila que a gente escreveu os valores, porque já eram coisas que a gente realmente já fazia, e é o que a gente quer passar para toda a nossa equipe. E nesse momento, nós somos os olhos, a alma, o coração da empresa, mas ela precisa caminhar sozinha, né? Porque nós temos outros projetos também dentro da Cartesian, mas que nós precisamos olhar outras estratégias. Então, é muito importante que a Cartesian, como a gente comentou, seja uma terceira pessoa e que a gente desenvolva a Cartesian como uma marca única e que a gente tenha a nossa marca, né? Que a gente possa atingir outros públicos, desenvolver outras estratégias, criar novos projetos através do que nós somos. Eu acho que a gente conseguiu, no final do ano passado, a gente teve a certeza, assim, que a gente conseguiu mesmo desvincular, né, as pessoas, essas três pessoas, mas sem perder a essência e os valores que a gente sempre preza para que fiquem disseminados na cultura da empresa, né? Você tem um exemplo para mim, assim, tipo, nossa, aconteceu tal fato e isso fez eu ver que a gente chegou lá? Então, todos os clientes que chegaram para nós aqui da Cartesian sempre foi muito orgânico e por conhecer a Gi ou o Léo. Então, todos os clientes sempre vinham assim, por indicação ou por nos conhecer. E chegou um momento que os próprios clientes já estavam nos indicando para outros clientes, parceiros nos indicando e chegando pela própria marca também. Então, porque eu ouvi falar da Cartesian, eu vi a Cartesian numa rede social, então já desvinculou totalmente a Cartesian e não mais a Gi e o Léo, sabe? Demais, bom saber. E resultado também do rebranding da marca de vocês, né? Do trabalho de comunicação. Sim, com certeza. A gente trabalha muito bem toda a estratégia da empresa, onde que a gente quer focar os esforços e como disseminar também esse conhecimento, essa autoridade da cartesiana. Sim, então é importante a gente fazer esse paralelo que a marca pessoal ela tem uma grande importância dentro de um negócio, mas também é importante você trabalhar o branding do seu negócio, né?
Como que você vai se apresentar de acordo com os objetivos que cada um tem. Aí. E você, Léo, o que me diz aí sobre essa relação? Cartesia versus Léo. Legal, Dani. Então, como a gente comentou, assim, realmente pra gente foi um divisor de águas, assim, e até começando pelo o exemplo, assim, de um caso que aconteceu que me marcou muito no final de ano, que mostrou isso, realmente, de que a gente conseguiu chegar nesse momento, assim, das 3 pessoas estarem caminhando separadas, mas um complementando o outro, que eu fui participar de um evento no ano passado, então era um evento de empreendedorismo, então não era da área. E aí eu estava conversando com uma pessoa e não tinha conhecido ela lá no evento, e ela atua no mercado imobiliário, mas ela atua com uma outra área, assim, então uma área de renderização, então não é uma área que tem tanta conexão com o que a gente faz aqui na Cartesiana. E aí estava conversando com ele, e aí eu falei, eu sou o Léo, e sou lá da Cartesiana. E aí ele não me conhecia pelo nome, mas conhecia como Cartesiano. Então isso para mim foi uma coisa muito marcante, assim, sabe? Porque foi muito legal, que é o que a gente sempre buscou, realmente. E como a gente começou como uma consultoria, então foi muito sempre atrelado à nossa imagem, né? Ao Léo e a Gi. Então os clientes vinham por indicação orgânica, então foi sempre nessa caminhada. E daí ver uma pessoa que não está diretamente relacionada com a gente, mas ouvir falar da empresa e não ter ouvido falar necessariamente, por exemplo, de mim ou da Gi, mostrou que realmente a gente conseguiu chegar nisso, assim, sabe? Que a empresa está conseguindo ficar maior do que a nossa imagem, ao mesmo tempo que a gente consegue potencializar e levar ela para um outro patamar, assim, e isso possibilita que a gente leve para outro patamar, trazendo outras pessoas para potencializar cada vez mais. Então, como a gente comentou, assim, vários clientes vêm por indicação, pela qualidade do nosso trabalho, e isso é muito legal, assim, isso já faz com que a gente consiga gerar essa autoridade de uma forma natural. Então, tem sido muito, muito legal mesmo, assim, esse processo que a gente tá tendo, assim, pós-processo com vocês, pós-processo de brand, assim, de enxergar esses marcos, assim, realmente acontecendo e tudo se potencializando, a nossa imagem pessoal potencializando a empresa e o contrário também, que possibilita com que a gente enxergue outros horizontes, assim, né? Então que a gente consiga botar energia em novos projetos, que a gente consiga realmente ser essa alavanca para a empresa, né? Para que a gente continue nessa velocidade de crescimento cada vez maior. Excelente. E aí, você já até conectou com a minha próxima pergunta, que é, e o futuro? O que vocês imaginam para o futuro da marca da Gisele, do Leonardo e para o futuro da marca da Cartesiana, nesse grande ecossistema, né? Que nada anda sozinho, tudo ali está interdependente do outro. Então, eu imagino que a conexão vai existir e ser cada vez mais forte pelas nossas características, assim. Então, cada um focado muito naquilo que tem de melhor e aonde a gente vai poder colocar esses nossos esforços também em projetos novos que a gente já tem aí num futuro próximo, eles mapeados e que vão potencializar a Cartesian e nós mesmos. Então, tudo que a gente vem construindo, tanto na nossa marca, quanto da nossa vida realmente, né? Que a gente possa também passar esse conhecimento, um pouquinho da nossa vivência para as outras pessoas, né? Tanto colaboradores quanto pessoas externas. Eu acho que é muito bacana trazer tudo que a gente já construiu e toda a nossa visão de negócio, liderança, inovação. Acho que são caminhos novos que a gente vai estar percorrendo, mas trazendo muito dessa essência que a gente construiu, né? Bom, e como a gente comentou, assim, realmente a gente hoje tem conseguido olhar novos projetos e muito por conta do processo, assim, de a gente conseguir trabalhar as 3 marcas, né, da empresa e as nossas marcas pessoais. Então, isso possibilita olhar vários horizontes, que sempre foi a nossa visão, a gente gosta muito da visão de ecossistema, da gente realmente criar um ecossistema, criar um valor para os nossos clientes de uma forma que a gente vai conseguindo ter uma escada de valor, então que a gente consiga entregar algo mais premium para um tipo de cliente, que a gente consiga entregar algo que está naquele meio da escada para um outro tipo de cliente, que a gente consiga, focado no que é a nossa expertise como Cartesian, mas que a gente consiga realmente atender o cliente de diversas formas, assim, com as diversas dores também que ele vai tendo. E isso só é possível a gente olhar para fora e pensar nesses novos projetos e começar a botar energia neles, dado o processo de brand, realmente, primeiro da Cartesian,
conseguir hoje estar mais forte, né, a imagem dela do que a nossa imagem pessoal, então isso possibilita que a gente olhe e para outros projetos e seja uma alavanca, né, tanto para a Cartesian quanto para os outros projetos, e também faz com que a gente, trabalhando no nosso processo de branding, de imagem pessoal, que a gente consiga puxar à frente desses novos projetos. E aí que a gente consiga criar essa dinâmica. Então, nesses anos assim de empresa, a gente foi entendendo muito como montar um negócio, como operacionalizar ele e como fazer a conexão para trazer boas pessoas, que isso é a base, assim, a gente, né, comenta aqui na empresa que a base de tudo são as pessoas, né? Então é o que a gente mais valoriza, né? São as pessoas, é a equipe, é todo mundo que está sonhando esse sonho juntos, assim, né? Então a gente traz muito essa visão e isso tem que ser na prática, não pode ser só no discurso. Outra coisa que a gente fala muito é de que, né, as ações elas falam muito mais alto que as palavras, né? Então só ir falando no discurso chega uma hora que já não é mais suficiente, né? Então você precisa ter ações que realmente mostrem que esse discurso é efetivo. E isso a gente sempre conseguiu desenvolver de uma forma muito legal e vem conseguindo desenvolver cada vez mais, mas a complexidade vai aumentando. Então isso também demanda que a gente consiga ter tempo para pensar nessas estratégias e consiga trazer pessoas boas para que pensem nessas estratégias e a gente consiga cada vez mais focar no porquê a gente está fazendo o que está fazendo, né? E o como vai ser feito e o que vai ser feito, que a equipe consiga também pensar e trazer para que a gente consiga no final ter a mesma qualidade de atendimento que a gente está tendo num primeiro contato comercial com o cliente, a gente consiga manter isso até uma entrega final, né, do produto que ele está contratando e também na sequência, quando ele estiver realmente usando na obra, né? Porque esse que é o grande resultado, né? Que ele tenha resultado no momento que ele precisar, que é na hora de executar a obra. Então, que isso tudo esteja conectado e que isso tudo esteja com processos bem estabelecidos e com gente boa, né? Então, com uma equipe muito capacitada para realmente chegar nesse resultado e aí sim a gente conseguir fazer essa transformação no mercado, né? Então, para isso que a gente está conseguindo olhar cada vez mais, assim, botar energia nesses novos projetos e isso só é possível por a gente ter conseguido fazer esse processo e por ele ter sido tão bem feito, né? Tão bem conduzido por ti, Dani, tão bem pensada a metodologia para que daí a gente conseguisse chegar nesse final do processo com essas informações concretas, entendendo muito da nossa imagem e como que a gente consegue contribuir com a imagem da empresa e como que a gente consegue realmente ser essa alavanca, né? Que, de novo, é aquela questão do discurso e da ação, né? Então, a gente tinha sempre essa visão, poxa, a gente precisa ser uma alavanca para a empresa, mas uma coisa é você pensar isso, né? Outra coisa é você criar ações práticas para que realmente seja uma alavanca para a empresa e que isso realmente aconteça, né? Então, tem um gap aí no meio do processo que isso só é coberto por ações, né? Por ações práticas, né? Exato. Isso foi muito legal que a gente teve clareza para vocês. Então, assim, em resumo, até, né, para quem estiver ouvindo aqui todo o nosso papo, a gente tem ali a Cartesian tomando frente, vocês podendo delegar as coisas para os colaboradores de vocês, estando ali num background de cultura, de excelência, de como que o trabalho tem que ser feito, a Cartesian assumindo a frente para que libere vocês para novos projetos, para prospecções para a própria Cartesian e para projetos que vão ter ali a chancela da marca pessoal da Gisele e da marca pessoal do Leonardo. Então, assim, vocês acabam se tornando uma grande chancela para a Cartesian e para todos os outros projetos que vocês resolverem fazer aí, né, na vida pessoal ou profissional de vocês. É isso, né? É isso. Sem dúvidas, independente dos projetos, os valores serão os mesmos. Então, temos que estar ali na base mesmo para garantir que serão disseminados, né? Nossa! Aliás, esses dias eu estava numa reunião apresentando um projeto de branding e aí uma analogia que eu usei tem a ver com o seu negócio, o negócio de vocês. E aí a gente terminou a reunião, aí a minha parceira lá da Melt virou para mim, a Juliana, e falou assim: nossa, Dani, eu realmente amo essa analogia sua, fica muito bem explicado. Porque assim, a gente fala assim, ó, projeto de branding é que nem você construir uma casa. Então, a primeira coisa que você vai ter é o diagnóstico, que é aquela parte ali do autoconhecimento, assim. Qual que é o diagnóstico? É o terreno. Você escolheu o terreno, você vai estudar o seu terreno. Eu preciso deixar esse terreno reto, né? Eu preciso fazer algum tipo de mudança nele. Eu estou gostando da vista que eu estou tendo. Então, assim, você olha o terreno. Para que lado que o sol nasce? Então, você olha o terreno, as condições do seu terreno. É o diagnóstico. Aí você vai lá
desenvolver a estratégia. O que é a estratégia? É o projeto arquitetônico, projeto de engenharia. E aí eu vou desenvolver, e quantos quartos eu preciso? Quais são as necessidades das pessoas que vão estar nesse ambiente? É uma empresa, uma casa? Quantos cômodos eu preciso? Para que vai servir cada cômodo? Que tamanho cada um tem que ter? Como que eles têm que se conectar? Aí é a estratégia. E aí a parte que a gente vê mais, que é o que está lá em cima do iceberg, né? A pontinha do iceberg, que é a imagem, que é a hora que a gente vai construir, que aí sim é a identidade verbal e visual que você vai ver de tudo aquilo que tem embaixo, de toda aquela estrutura, né? Que aí é o que as pessoas começam a perceber ali com clareza, coerência e constância. Então aí eu usei essa Nossa, muito analogia. Muito legal essa analogia. Nossa, muito boa mesmo. Uma coisa que acredito muito assim, é que pessoas se conectam com histórias, né? A pessoa, tipo, a gente como ser humano, a gente não se conecta com dados, a gente se conecta com histórias, assim. E para mim tem duas grandes habilidades assim, de qualquer líder, que é, primeiro, fazer boas perguntas e depois contar histórias. Então, para conseguir liderar, assim, se tu fizer uma boa pergunta e aí, dada a resposta, você conseguir responder e passar o ensinamento que você quer passar por meio de uma história, isso é muito poderoso. E então história move o mundo, assim, eu gosto muito, faço muita analogia. Sou fã das histórias. Essa já é a dificuldade, no caso, né? A pessoa mais prática do mundo. Mas é bom que daí a gente complementa. Conta a historinha, gente, é só falar. Pra que contar história, cara? Vai direto no ponto. Só fala que tem que falar, né? Por isso que cada um é cada um, né? Ai, gente. Exatamente. Foi ótimo. A gente agradece, Dani. Vamos fazer mais vezes. A gente agradece. Não precisa ser gravado. Vamos sim. Foi um prazer conversar contigo de novo, Dani. Estava com saudade. Beijo. Beijo. Até mais. Beijo no Dani, até mais. Adorei. Tchau. Tchau, tchau.